Oi pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, temos uma história para lá de inusitada e cheia de reviravoltas. Imagine só, Messi, o maior ícone do futebol mundial, é expulso de um restaurante sem que o policial responsável tenha a menor ideia de quem ele é. Isso mesmo. O maior jogador de futebol do planeta foi confundido com um simples cliente, e a situação gerou muitas risadas e lições valiosas. Fiquem com a gente até o final e não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal. Para mais histórias como essa, vamos lá! Era uma noite fria de inverno em Barcelona e a cidade vibrava com o ritmo acelerado de seus habitantes. A iluminação suave das ruas contrastava com as luzes das vitrines das lojas e dos restaurantes. Um restaurante em particular, chamado La Brisa, era o novo queridinho da cidade. Localizado em um dos bairros mais badalados, o lugar era famoso por sua culinária refinada, que misturava sabores locais com toques internacionais. O chefe, um argentino de renome, era responsável pelo menu, e o ambiente sofisticado atraía não só os moradores da cidade, mas também turistas e celebridades. Naquela noite, La Brisa estava mais movimentado do que o normal, com uma grande reserva feita por clientes importantes. O dono do restaurante, Lionel Messi, estava ali, mas ninguém sabia que ele era o proprietário. Messi, que havia se aposentado do futebol há alguns anos, agora estava se aventurando no mundo dos negócios. Como amante da gastronomia e com vontade de dar algo de novo à cidade que tanto amava, ele adquiriu o restaurante e passou a supervisionar sua administração. Porém, ele preferia se manter discreto e não revelar sua identidade para os frequentadores do local, para que os clientes se sentissem à vontade, sem a pressão da presença de uma celebridade. A noite estava tranquila até que, por volta das 21 horas, um policial chamado Carlos entrou no restaurante. Carlos estava de folga e, com o clima frio, decidiu sair para jantar em um lugar confortável. Sem saber muito sobre a área, ele escolheu La Brisa por ser um restaurante bem conceituado, mas não esperava encontrar uma situação peculiar ali. Entrar, Carlos notou que o restaurante estava bastante cheio, com a maioria das mesas ocupadas. O ambiente parecia perfeito para uma noite tranquila, mas algo na movimentação das pessoas chamou sua atenção. Ele se aproximou do bar e pediu um prato simples, apenas para sentir o clima do lugar e relaxar. Foi então que ele notou um homem sentado sozinho em uma mesa no canto, aparentemente despretensioso. O homem estava vestido de forma simples, usando um suéter escuro e calças jeans, com óculos de sol ainda cobrindo seus olhos, o que fazia com que ele passasse despercebido. Mas havia algo naquele rosto que Carlos não conseguia identificar imediatamente. Messi, que estava apenas aproveitando a sua noite, estava imerso em um livro que trouxera de casa, saboreando uma taça de vinho. O que ele não esperava era ser abordado por um policial, que, sem pensar muito, decidiu ir até ele. Carlos se aproximou da mesa com uma expressão firme, ainda sem saber quem era o homem à sua frente. Com licença, senhor. Você não pode ficar aqui sem fazer um pedido. O restaurante está muito cheio e precisamos de mais espaço para os clientes. Por favor, faça seu pedido ou saia da mesa. Não podemos permitir que você ocupe um lugar sem consumir. Messi, surpreso, olhou para o policial e deu um leve sorriso, esperando que o mal-entendido fosse logo resolvido. Eu estou comendo e vou fazer o pedido em breve, mas eu já estou aqui há algum tempo, sem atrapalhar ninguém. Carlos, confuso, não gostou da resposta. Ele olhou para Messi mais de perto, mas, como ele não estava familiarizado com o rosto do homem, continuou acreditando que ele era apenas um cliente comum. Olha, senhor, eu sou responsável pela ordem aqui e, se você não fizer o pedido ou sair da mesa, vou ter que pedir que você se retire. Eu não tenho tempo para discussões. Messi, tentando manter a calma,
Percebeu que o policial não estava reconhecendo quem ele era, e isso só aumentava a situação bizarra. Ele levantou a mão, tentando se explicar. Eu entendo, mas posso garantir que estou apenas desfrutando da minha refeição. Você parece estar fazendo um grande mal-entendido. Carlos, sem paciência, cortou Messi. Mal-entendido ou não, regras são regras. Se você não se comportar, vai ter que sair. Aqui é um restaurante de alto nível e não podemos permitir que qualquer um ocupe espaço sem consumir. Nesse momento, o chefe de sala se aproximou, visivelmente preocupado. Ele reconheceu Messi imediatamente e ficou em choque ao perceber o que estava acontecendo. Sabia exatamente quem era o homem sentado à mesa. Policial, desculpe, você não sabe quem está falando. É o nosso dono, Lionel Messi. Ele é o proprietário do restaurante. Carlos, agora mais desconcertado do que nunca, ficou pálido. Ele olhou para o homem à sua frente, finalmente percebendo a enorme besteira que havia feito. O rosto que ele havia ignorado era, de fato, familiar. Ele não podia acreditar que havia expulsado o dono do restaurante, uma das maiores lendas do futebol mundial. Messi, sem perder a compostura, sorriu. Acontece, não é? A vida é cheia de surpresas. Não se preocupe, policial. Eu entendo que você estava apenas fazendo seu trabalho. Não é todo dia que alguém tem o prazer de conhecer o dono de La Brisa. Carlos, agora completamente envergonhado, imediatamente pediu desculpas. Senhor Messi, me desculpe profundamente. Eu não sabia quem você era. Eu realmente não sabia. Eu estava apenas tentando manter a ordem. Messi, com um sorriso simpático, levantou-se e colocou a mão no ombro do policial. Está tudo bem, amigo. Todos cometemos erros. Na verdade, você pode ficar tranquilo, porque, quando você for contar essa história, será a melhor piada de todas. Carlos, ainda sem palavras, riu nervosamente, aliviado por Messi ter sido tão compreensivo. A situação se acalmou rapidamente. O chefe de sala se apressou em garantir que tudo estava em ordem e pediu desculpas a Messi pelo ocorrido. O ambiente do restaurante voltou ao normal e o cliente mais famoso da noite continuou sua refeição com tranquilidade. A história, claro, rapidamente se espalhou pelos corredores do restaurante e pelas redes sociais, gerando muitos risos e comentários sobre o erro de julgamento do policial. Carlos se tornou uma figura quase mítica, com todos se divertindo com o fato de ele ter expulsado ninguém menos que Lionel Messi, o dono de La Brisa, sem saber de quem se tratava. Messi, com seu caráter calmo e bom humor, não só lidou com a situação de forma exemplar, mas também ensinou a todos uma valiosa lição sobre como lidar com os imprevistos da vida. Afinal, quem diria que até um ex-jogador de futebol teria uma história inusitada para contar em um restaurante de sua própria propriedade? E assim, La Brisa continuou sendo o lugar mais popular de Barcelona, agora com uma história ainda mais curiosa para contar aos seus clientes. Messi, como sempre, fazia questão de tratar todos com respeito. E como diz o ditado, quem não sabe, sofre as consequências. E Carlos? Bem, ele nunca mais confundiu um cliente com o dono do restaurante, nem Messi com qualquer outra pessoa. A história de Messi sendo expulso do próprio restaurante se espalhou rapidamente pela mídia, mas, ao contrário do que muitos poderiam esperar, o incidente não gerou grandes polêmicas. Pelo contrário, ele só serviu para reforçar a popularidade de La Brisa. O restaurante tornou-se ainda mais visitado, com pessoas querendo saber mais sobre o dono e o lugar onde algo tão peculiar havia acontecido. Carlos, o policial, virou o alvo das piadas mais inusitadas nos grupos de WhatsApp e redes sociais. Enquanto ele ainda se recuperava do constrangimento, alguns de seus colegas começaram a brincadeiras, sugerindo que ele deveria pedir autógrafos a Messi, já que ele
foi o único a ter uma interação tão íntima com o ídolo e nem sabia. O Estoril caso ganhou uma nova dimensão quando, semanas depois, Carlos, o policial, foi convidado para um evento de caridade organizado pelo próprio Messi, que, além de ser dono de Labrisa, também estava envolvido em diversas causas sociais. Carlos, ainda se sentindo embaraçado, pensou em recusar, mas sua esposa o incentivou a aceitar o convite, dizendo que seria uma ótima oportunidade para descontrair e talvez uma chance de se redimir com Messi. O evento foi realizado em um salão elegante, com várias personalidades de Barcelona e outros locais, além de diversos jornalistas e fotógrafos. Messi estava lá, participando da arrecadação de fundos para uma instituição de caridade voltada para crianças carentes. Quando ele viu Carlos entre os convidados, um sorriso largo surgiu em seu rosto. "Ah, você, o policial que me expulsou do meu próprio restaurante!" Messi brincou ao se aproximar de Carlos. Carlos, com a cara vermelha, riu nervosamente. Eu realmente não sabia quem você era, Messi. Eu quero pedir desculpas de novo. Jamais imaginei que estava lidando com você." Messi deu um tapinha no ombro de Carlos. "Está tudo certo, amigo. Eu realmente entendo a situação. Todo mundo comete um erro de vez em quando, e no fim, isso gerou uma boa história para contar, não é?" Com o clima descontraído, Carlos sentiu um peso sair de seus ombros. Messi, em sua típica humildade, tratou-o com gentileza e o colocou à vontade, fazendo com que o policial relaxasse e se divertisse durante o evento. Ao longo da noite, Messi e Carlos conversaram sobre futebol, sobre as dificuldades de ser uma figura pública e até sobre a vida fora dos campos. Messi mostrou a Carlos o lado mais simples de sua personalidade, uma pessoa apaixonada por ajudar os outros e pela sua família. Ele também contou que, além de Labrisa, estava investindo em outros negócios, mas sempre com um foco maior em projetos sociais e culturais. Carlos, vendo Messi de perto e conhecendo mais sobre sua visão, ficou admirado com a sinceridade e o compromisso do ex-jogador com as causas que ele apoiava. Não era mais apenas o ídolo do futebol que ele imaginava, mas uma pessoa realmente preocupada em fazer a diferença no mundo. A noite de caridade foi um grande sucesso e o evento arrecadou uma quantia significativa para as crianças que precisavam de apoio. Quando o evento terminou, Messi, de forma carinhosa, convidou Carlos e sua esposa para uma refeição em Labrisa. O policial, ainda um pouco nervoso, aceitou o convite e dessa vez ele sabia exatamente quem estava convidando. Naquela noite, Carlos se sentiu mais à vontade do que nunca no restaurante. Messi, como anfitrião, garantiu que todos se sentissem acolhidos e a refeição foi acompanhada por risos e boas conversas. A experiência foi um grande aprendizado para Carlos, que pôde entender que, muitas vezes, as pessoas mais conhecidas e temidas são as mais acessíveis e generosas. A história da expulsão de Messi, que começou como um simples erro de julgamento, acabou virando uma espécie de anedota de como a vida pode ser cheia de surpresas e reviravoltas. E mais importante, serviu para mostrar que mesmo em momentos embaraçosos, a maneira como lidamos com eles pode mudar tudo. Nos dias seguintes, o assunto ainda era comentado nas rodas de amigos de Carlos e Messi, mas agora com uma perspectiva bem mais divertida. O ex-jogador e o policial se tornaram amigos e Carlos passou a frequentar Labrisa sempre que tinha tempo livre. A história se transformou em uma das mais engraçadas de Barcelona, mas também uma das mais humanizadoras. Messi, por sua vez, não era mais apenas o ícone do futebol. Ele se tornou uma referência de generosidade e humildade para todos ao seu redor. E claro, Labrisa continuou sendo o restaurante mais popular da cidade
agora com uma história ainda mais interessante para contar aos novos clientes. E quem diria? No fim das contas, aquele mal-entendido trouxe um resultado positivo para todos os envolvidos. Uma amizade inesperada, uma lição valiosa sobre humildade e um lembrete de que, por mais que o mundo possa ser grande, ele sempre tem espaço para momentos de bondade e empatia. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Inusitada, né? Às vezes, os maiores erros podem se transformar nas melhores lições. E nesse caso, até o policial teve a chance de aprender algo novo. Messi, como sempre, foi um exemplo de humildade e bom humor. E isso fez toda a diferença. Se você curtiu a história, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo, galera!